Olá, boa noite. Eu sou o professor Cleomar de Oliveira e estamos aqui para mais uma aula. Hoje, aula de metodologia da pesquisa científica. Então, trataremos de três temáticas: como fazer o fichamento, como fazer o esquema e como fazer um resumo. Para isso, usaremos o livro Manual para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, livro publicado pela editora Kelps em 2015, publicado pelo professor Edson Pereira da Silva e por mim. Então, esse é um livro didático, um livro muito simples, não é? É uma coletânea de documentos da ABNT, de exemplificações relativas à produção de atividades acadêmicas aí nas instituições de ensino superior no Brasil. Tá ok? Bem, então a nossa aula, vamos lá, né? Começar a nossa aula. Então, pelo primeiro elemento, fichamento, né? O fichamento é uma atividade, um trabalho acadêmico que tem natureza científica e pauta-se numa leitura detida de um determinado assunto, né? Numa leitura pontual de um determinado assunto, que pode ser um livro, um capítulo de um livro ou fragmento de um capítulo de um livro, bem como pode ser também a leitura de um artigo científico, de um artigo de jornal, né, de uma parte de uma dissertação, de uma tese, não enfim. Então, o fichamento ele é esse trabalho acadêmico que tem como natureza produzir o conhecimento, produzir ciência. Tá ok? Bem, há um mau uso do fichamento quando nós iniciamos a nossa trajetória na academia. Não é? Então, a maioria dos acadêmicos lança mão de xerox, de material digitalizado e, no entanto, não se atém na elaboração dos seus fichamentos, né, desde o primeiro período, do segundo período, para que esse trabalho gradual, né, de sistematização do conhecimento, dos textos, possam auxiliar no final do curso da graduação na elaboração do TC. Então os fichamentos também têm natureza científica e de pesquisa. Então é interessante nós nos disciplinarmos agora no ato da leitura e da elaboração dos fichamentos como formas de mediar e facilitar a produção do nosso TC mais tarde. Então, desde já eu recomendo a vocês que adquiram um caderno, de preferência capa dura, né, e todos os seus fichamentos de compreensão dos textos, que sejam das disciplinas de fundamentação, né, no âmbito da educação, filosofia, sociologia, história, antropologia, psicologia, mas também as disciplinas da matriz curricular, né, de formação, as específicas da formação, didática, formação docente e etc. Vocês façam nesse caderno, porque como eu disse anteriormente, esses fichamentos eles serão fundamentais mais tarde, no sétimo ou oitavo período do curso. Falarei especificamente do curso de pedagogia, para a elaboração do seu TC, que seja o artigo, que seja a monografia, né? Enfim, tá bom? Então, voltamos ao fichamento, né? O que é o fichamento, né? Já especificamos, e quais são as características? Pode ser um fichário, é um compêndio de anotações, não é? É esse conjunto de apontamentos. E voltando aqui um pouquinho, como eu disse para vocês, aqui
eu uso, esse é de uso de estudos meus, né? Então, é uma coletânea de fichamentos, sempre coloco a referência, anoto as partes importantes, as perspectivas dos respectivos autores e não me esqueço de colocar a paginação. Então, quando é o caso de escrever um artigo, um ensaio, uma resenha, eu já tenho em mãos a fonte, a referência, o trabalho sistematizado com as ideias do autor, com a página. Isso facilita muito a produção acadêmica nesse sentido. Então, eu posso fazê-lo no computador, depois eu imprimo, aí venho, recorto e colo no meu caderno, como foi feito aqui, ou simplesmente eu posso fazer manuscrito, sobretudo em tempos, né, de aulas remotas, enfim. Olha aí, posso fazer também manuscrito, né? Então, olha aí, manuscrito. E não deixo de indicar a página, sempre indicando a página, que é o nosso norte, tá ok? Bem, então, quais são os procedimentos iniciais para se fazer um fichamento, né? Primeiro você tem que fazer esse levantamento bibliográfico, qual é o livro, qual é a fonte, qual é o artigo, né? Geralmente nas disciplinas o professor indica uma fonte, né, e solicita para que você faça o fichamento. Então a fonte já está dada, né, o livro já está dado, o artigo já está dado, então você faz esse levantamento, faz a anotação, o registro da referência. Então o autor Moreira, Silva, título da obra, Manual para Apresentação de Trabalhos, terceira edição, Goiânia, Kelps, 2015. Faz a referência, tem que ter a referência lá no seu fichamento para te dar um norte de qual obra você analisou, refletiu, né? E depois disso você lança mão, né, do espaço de anotação. Como eu disse, eu prefiro esse caderno. Antes, né, desse processo da digitalização, os fichamentos eram feitos em fichas mesmo. Só que hoje atualmente não se usa essas fichas mais. Então hoje nós temos aí sistemas de digitalização, de conversão de PDF. Então no meu caso eu prefiro o caderno porque é fácil de controlar, você não perde, né, enfim. E a memória também ela não consegue registrar tudo, então é bom lançar mão desses artifícios, tá ok? Então fazer o levantamento bibliográfico, depois selecionar o espaço de registro, se são fichas, se é um caderno, se é a digitalização, né, se é a fotografia, né, enfim. Depois você faz a leitura detida do texto a ser analisado. Você faz uma primeira leitura, uma segunda leitura, e aí você vai destacar o quê? Né? Os postulados, as perspectivas principais do autor, tá ok? Então são as partes mais importantes, as partes de maior contribuição para o objeto que você está estudando, se é história, se é sociologia, se é filosofia, e qual aspecto, né, dessas ciências, né, dessas disciplinas, tá ok? Então, uma grande característica, um grande detalhe, depois que você faz essa anotação, você transcreve essas ideias principais do autor, né? Então não se esqueça de colocar a página daquela lauda que você leu. Eu terminei de ler a página, anotei as partes principais que na minha concepção tem destaque, e no final então terminei a página 19 e passo para a próxima lauda. Terminei aquela lauda, de fichar aquela lauda, coloco no final página 20 e assim sucessivamente, tá ok? Bem, e aí nós temos tipos, né, de fichamento, e aqui são 5 tipos de fichamento. Porém, nós vamos só nos deter no fichamento de obra inteira, tá? Que pode ser, então, livro, capítulo, fragmento, tá ok? Mas nós temos ainda fichamento de citação, de sumário, fichamento analítico e fichamento de vocábulo técnico. No entanto, nós vamos
ficar apenas com o fichamento de obra inteira ou fragmento de obra, tá ok? Que vai nessa linha. Referência, faz a primeira leitura e aí começa a sistematizar, anotando as partes fundamentais da obra, as partes importantes da obra em uma ferramenta, né, em um recurso, que seja ficha, papel, que seja digitando, não é? Mais tarde imprimindo, convertendo em PDF, né? Enfim. Então esse é o fichamento, muito simples de ser feito, tá ok? O fichamento ele é um trabalho fiel ao texto, tá? Você vai simplesmente pontuar, destacar as partes importantes ali do texto, tá ok? O nosso segundo trabalho acadêmico, né, é o esquema. Né? O esquema ele também é conhecido como roteiro ou o esqueleto. Ele é uma segunda atividade que parte do fichamento. Né? Quem não tem muita habilidade elabora o fichamento. Mas esse fichamento ele pode ser transformado em esquema, que são partes estruturantes, né, da obra analisada. Então, enquanto você tem pontualmente ideias, contextos, percepções lá no fichamento, com frases, alguns parágrafos, né, anotados, aqui no esquema você tem só as palavras-chave que te remete sistematicamente, né, para o fichamento feito ou para o contexto já compreendido. Então, o esquema ele contém trechos essenciais, categorias, conceitos, algumas frases, 2, 3 termos, né, que te remete a um contexto maior. Então é por isso que ele leva o nome de esqueleto. Né? Então você tem fichamento mais amplo, uma produção acadêmica, é um trabalho acadêmico mais recheado, substanciado, enquanto que o esquema não, né? Ele é estruturante, tá ok? E por isso que ele é chamado de esqueleto do texto. Mas não deixa mas é uma atividade acadêmica, científica e pautada também numa leitura detida de uma determinada fonte. Tá ok? Agora, o esquema você consegue diferenciá-lo, porque ele tem hierarquia, ele parte de títulos, subtítulos, títulos secundários, terciários, quaternários. Né? Você utiliza setas, você utiliza algumas estruturas simbólicas, como setas, esferas, asteriscos, chaves, parênteses, tá ok? Colchetes, e aí vai então da sua predisposição de compreensão. Tem pessoas que utilizam símbolos, outras não. Então isso facilita a sua compreensão do tema. Então a forma pelas quais você organiza o seu esquema com símbolos vai de acordo com a sua capacidade de compreensão e de entendimento, tá ok? Eu gosto muito de utilizar esferas, hífen, asteriscos, setinhas, né? Flechas. Isso facilita muito, né, na ordem da compreensão. Tá ok? Bem, então, as características do esquema são essas, né? Então, ela sempre aparece em forma hierarquizada. Isso mantém a coerência e o entendimento da unidade textual, né? E o esquema pode ser fiel ao texto lido. Você transcreve os conceitos e as categorias que o próprio autor já lança mão, tá ok? E aí fecha como que eu disse para vocês. Sempre o esquema será visualizado por meio de símbolos, né?
desses símbolos, tá ok? Bom, e por fim, né, como eu havia dito, são os resumos. O resumo também é outro trabalho acadêmico, de natureza científica e também carece de uma leitura detida do determinado assunto que você se coloca no papel de resumir, né? Então, quais são as características do resumo? Ele é um trabalho conciso, seletivo, você lê o texto, né? A leitura não pode ser simplesmente imediata, ligeira, aligeirada. Você tem que ler num primeiro momento, ter uma noção do todo, aí no segundo faz uma segunda leitura, e nessa segunda leitura aí você vai se colocar na condição de buscar perceber, não é, praticamente dois elementos: do que trata o texto e o que ele demonstra, ok? Esses dois elementos você tem que buscar responder na segunda leitura. E aí já na terceira leitura é que você começa a compreender as ideias, a sistematizar as ideias do autor, a buscar as perspectivas do autor. Tudo bem? Então, os resumos se estruturam assim, né? Então é um trabalho conciso, seletivo, em que você vai destacar as ideias principais do autor. Então é um trabalho de compreensão, um trabalho que exige muita sistematização por parte do acadêmico, tá? Então, e essa sistematização do conteúdo é a compreensão, a reflexão e a contextualização, né? Então, como eu disse, como resumir? Ler a primeira vez, para ter uma noção da produção, ler a segunda vez, para poder então buscar responder os dois elementos do que trata o texto, não é? E ele vai demonstrar o que? Ele vai apresentar o que? Quais são as tratativas, né, do texto, ok? E na terceira leitura, então, o acadêmico ele busca compreender, sistematizar, refletir e contextualizar a temática, tá ok? Bom, nós temos também tipos de resumos, né? Para finalizar aqui nossa aula, nós temos 3 tipos de resumos. É o indicativo, é o mais usado, ou descritivo, né? O analítico e o crítico. O que a gente vai mais utilizar nesses primeiros momentos da academia, né? do nosso curso de graduação, no caso aqui é pedagogia, é o resumo descritivo, né? O indicativo, tá ok? Então ele é sempre feito com frases curtas, né? Relativos às partes importantes da obra, tá? E não se esqueçam de colocar sempre a página do texto o qual você está resumindo, tudo bem? E mais tarde, né, lá quando a gente tiver com as habilidades de leitura, de reflexão, de compreensão, de sistematização formadas, é que a gente pode lançar mão, não que a gente não pode lançar mão antes, mas que a gente vai sentir mais tranquilidade, mais facilidade para fazer o resumo crítico, tá? Porque o resumo crítico ele nos requer compreender o trabalho, compreender a metodologia usada pelo autor, compreender os conteúdos, os conceitos, que escolas, né, que fundamentação o autor lançou mão, né, para poder construir o seu objeto, tá ok? Então é isso, né? Falamos um pouquinho do que é o fichamento, do que é o esquema e do que é o resumo. Então, grande abraço e até a próxima!